sentimos, acreditamos, né, que a questão da terra é a vida, né? Terra e vida tem uma relação muito profunda. Então, se como Comissão de Justiça e Paz estamos nesta batalha da defesa, né, daquilo que são os direitos humanos, né? E percebemos, né, que a questão da terra está continuamente ameaçada, não é? Como ele dizia, não é? Essa falta de conhecimento das leis, não é? Muitas vezes intimida as pessoas, coloca as pessoas em uma situação, né, de entregar o que é a própria riqueza. Não? A questão da consulta comunitária é só papel escrito, mas que na realidade não a enxergamos, não a vemos nós, mas também outros países, não é? do continente africano vivem esta grande mentira. Não é? As consultas comunitárias que são tidas, que são feitas nas comunidades, são resumidas as conversas, as negociações com os líderes, não com a comunidade em geral, como diz a lei, é com os líderes. Os líderes são tidos como representantes da comunidade, o que diz sim, condicionada, pronto, é o final da resposta das comunidades. É certo que eles apresentam assinaturas. As assinaturas são feitas num encontro qualquer conversa, e ali não aparece o título da conversa. Então, haver concordância ou não concordância, já está lá a lista. No fim, faz o documento, anexa aquela lista, são representados pela comunidade que estavam lá, mas que não tocaram o assunto daquilo que estavam preparados. A lei diz que não pode ser um único encontro. Tem que haver uma reunião que pode informar a comunidade o que se pretende, o objetivo e as consequências. Muitas vezes esses dados são resumidos só nos benefícios, mas os prejuízos, até chegar ao benefício, não falam porque receiam recusar. Até lá, o Conselho de Ministros nunca pode aprovar o documento sem assinaturas do próprio dono da terra, que é o povo. Mas com assinaturas que fazem manipular, muitas vezes são assinaturas que eles nem sabem. Em outros pontos não há lugar para sentar assim. Eu entrego o réculo, que vai lá recensear o seu povo lá. Você é meu regulado, é o regulado dos planos, é o seu regulado. Eles alistam. Eles, como se é recenseamento normal. Não sabe que aquilo ali está a responder uma coisa, está a entregar a terra. É um recenseamento normal que o réculo está a fazer aí no bairro dele. Então, juntando aqueles papéis, já lá aquele empresário, junto com o governador, o administrador, já tem a resposta da população. Já fez a consulta, mas não reuniu, falar, explicar o que quer. Só amanhã vamos ver o empresário entrar. Mas como? Tem aqui assinaturas. O Conselho de Ministros já recebeu as assinaturas. É aí onde é liberado. Esta intimidação que existe em relação aos camponeses, né? Então, que leva eles, muitas vezes, né, a uma submissão. Digamos que nisso tudo tem também uma questão cultural, né? O povo Makua, né, se caracteriza, é o povo que conheço melhor, da quando estou aqui não conheço outras etnias, né, por este respeito à autoridade, né, um respeito que muitas vezes chega, muitíssimas vezes, né, chega a violar aquilo que é só o direito da pessoa, né. A questão dos conflitos não é nova, só que o que é novo é o desperto da vista das pessoas. E desde muito tempo, isso não é só esse governo, desde muito tempo. O povo foi manipulado assim. Só que, a dormir. Agora, quando surge um olho a levantar, a abrir ali, já começa, já as pessoas terem atenção que afinal existe isto. Não é um assunto que surge agora, é desde muito tempo. É que disse, como disse a irmã, né? Que nós vivemos numa cultura de respeito à hierarquia. E aquilo está a nos matar. Por que não chega a lei? É para quem a lei? Primeiro, é para quem? E por que não chega lá?
E quem pode fazer chegar? E se alguém sai voluntário para pôr lá chegar a lei, é chamado agitador. No ano passado, num encontro que tivemos aqui na cidade, em que estava a sociedade civil, a classe camponesa, mas o governo, levantou-se essa questão. Quem pode divulgar a lei, uma vez que a lei saiu para o povo e o povo não conhece? Quem pode colocar? Então, estavam ali os deputados. Então, os deputados, nós aprovamos, entregamos ao governo. Mas se o governo não tem meios de... A sociedade civil pode divulgar. Estava a levantar uma pessoa que disse: ontem foi preso alguém, está nas janelas quadradas assim, porque foi apanhado a divulgar a lei da terra na região costeira. Então, os deputados já ficaram espantados. Afinal, estamos a dizer o quê? Se permite de nos dizer agitadores por esta parceria que se criou com a DECRU, né? Porque ao final nós somos um movimento da Igreja Católica e na cabeça dele não deveríamos fazer muito barulho, né? Não deveríamos incomodar. Mas criamos, né? Se estabeleceu esta aliança com uma organização da sociedade civil. Então parece, né, que agora nos tornamos de repente agitadores só por esta parceria, né? Mas para mim é assim, se esconder atrás daquilo que são comportamento, atitude de omissa, né? Estão se omitindo diante daquilo que são as leis, os direitos do povo, né? Então, assim, é mais fácil dizer vocês são agitadores, né?